Esse episódio é patrocinado pela Demicon Santos e conta com o apoio de Natus Barbershop, C6 Fitness Academia, Amália Marqueto Doceria e o Café Moca. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Rebelião Empreendedora, onde eu trago convidados que quebraram o status quo para empreender e viver sobre suas próprias regras, princípios e valores. E hoje eu estou aqui com um empreendedor que é bem mais jovem do que eu, mas o cara para mim já é um baita de um exemplo, que é o Rolo Júnior. Seja muito bem-vindo aí, se apresente para a galera, fala aí um pouquinho do que você faz. Fala Gui, prazerzaço estar aqui, muito feliz mesmo de estar aqui, ainda mais porque a gente já se conhece há muitos anos. Muitos anos. E contar um pouquinho da trajetória do Bistrô, do Moca, do De Boa, tudo que está acontecendo na minha vida nessa parte empreendedora. Vai ser muito bom hoje. Muito legal. Cara, você estava me falando que você começou a empreender com 27 anos. Isso. Como é que o empreendedorismo caiu assim? Foi de repente? Foi uma oportunidade? Você já pensava em empreender? O que você estava fazendo antes? Conta aí pra gente. Cara, acho que empreender tá na veia. Essa é a realidade. Eu sou formado em Direito, trabalhei 10 anos na área, trabalhei em cartório, fazia serviço, comecei como office boy, serviço de rua, depois fui para serviços internos. Então eu tive uma trajetória na área do direito, mas sempre tive aquela vontade de empreender, de vender. Vender para mim é tudo. Então eu falei, cara, eu preciso de mais, eu preciso me conectar com mais pessoas, eu preciso ter novas ligações. Eu falei, cara, tem que empreender, tem que ter algum produto, tem que vender. E eu sempre tive uma relação muito forte com o café por tudo que o café representa. Então nasceu dali essa vontade de empreender de fato com o café. Legal. E aí, assim, quando você começou, você abriu lá o bistrô, né? Como é que foi esse processo? Cara, vamos lá, o bistrô ele nasceu na cozinha de casa, por isso que é Bistrô 14. Então, 14 é o número do meu apartamento. Legal. E nasceu na pandemia, porque eu já tinha mais ou menos um projeto de uma cafeteria, só que seria uma outra proposta, ia ser no centro de Santos, nada a ver com o que se tornou hoje. E só que veio a pandemia, isso foi antes da pandemia, eu estava com o projeto pronto, veio a pandemia, eu me vi numa situação onde eu estava dentro de casa, só que eu estava com uma marca já querendo, né, já tinha certeza daquilo que eu queria, que era abrir uma cafeteria. Só que eu falei, bom, tá todo mundo dentro de casa, ninguém vai comprar café dentro de casa. Por sempre trabalhar, eu me sentia, sabe, um inútil ali. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa e eu preciso encontrar um outro produto que tenha o mesmo propósito que o café. E aí foi da onde surgiu os doces. Então eu comecei a produzir doces em casa. Que comecei com brownie, torta cookie e donuts. Você fazendo? Fazendo na cozinha de casa. Legal. E divulgando ali entre meus amigos e tal. Cara, o negócio começou a pegar. Só que antes eu pensei, cara, beleza, o nome da minha cafeteria seria The Coffee Time, esse projeto do Centro de Santos. Tá. Eu falei, bom, não faz sentido eu ter um negócio delivery com The Coffee Time e eu não vendo café, eu vendo doce. Eu falei, bom, vou mudar o nome. Eu falei, bom, o que eu posso pensar de nome diferente e tal? Eu falei, Bistrô. Bistrô engloba muitas coisas e pensando já em futuro, Bistrô é um lugar onde eu consiga servir pequenas refeições. Não preciso me limitar a um produto só. Consegue expandir e aumentar teu portfólio. Exatamente. Legal. E eu falei, cara, tá, beleza, só Bistrô, acho que fica muito vago, né? Tem que ter uma identidade. Eu falei, 14. Não tinha o que pensar. Simples, né? Vai ser 14, que é meu apartamento. E assim nasceu o Bistrô 14 na pandemia, na cozinha de casa, através de delivery. Legal, e aí quando passou a pandemia, você abriu o teu espaço físico. Na pandemia mesmo, embaixo do meu prédio tinha uma pizzaria e eles colocaram uma faixa, passa-se o ponto, porque a pandemia infelizmente quebrou com várias empresas, mas também eu vejo como um mar de oportunidades para outras empresas, assim como para o bistrô. Então quando eles colocaram aquela placa de passa-se o ponto, eu comecei a negociar, ver valores, aluguel, etc, etc. E na própria pandemia eu aluguei o espaço. E dali eu comecei a reformar, tava tudo fechado ainda. Ficava eu e o pedreiro basicamente quebrando parede, montando, arrumando, quebrando, não sei o quê. Tudo isso na pandemia. E depois da pandemia eu já estava com o espaço pronto. Então isso me facilitou também sair da pandemia já com o espaço físico. Legal. E quanto tempo que você ficou? Porque agora você ampliou. Você foi para um imóvel ali da frente, tudo num lugar que é extremamente movimentado, né? Mas quanto tempo você ficou ali? Quando que você entendeu que era o momento de, poxa, acho que aqui já não está comportando mais, foi uma oportunidade? Como é que foi isso? Cara, ali foram várias situações que foram acontecendo e eu fui entendendo que era o crescimento. Tá. A gente se mudou tem pouco tempo, foi esse ano.
Então eu fiquei no espaço antigo durante 4 anos, basicamente, num espaço pequeno. Fiz 2 reformas para tentar melhorar, para tentar encaixar melhor o perfil do bistrô. Mudei o perfil, a proposta, mas eu falei, cara, eu acho que... Sabe quando você não acerta de fato? Eu falei, eu acho que o espaço está pequeno. Porque de fato as pessoas iam, não tinha muito espaço para ficar, logo ficava cheio. Aí eu perdia cliente por causa da demanda, que ficava grande, não tinha espaço para acomodar e tal. Eu falei, cara, eu preciso de um espaço maior. E foi onde eu quase comprei a loja do lado do bistrô. Quase comprei o ponto. Eu ia pegar lá, ia reformar, ia fazer uma coisa grande, mas alguma coisa falava, não é... Segura, né? Segura um pouquinho, eu sei que você quer crescer, você vai crescer, mas não vai ser dessa forma. Eu declinei a proposta no dia que eu ia assinar, que eu ia fechar o espaço do lado, que eu ia fazer uma reforma ali. Eu declinei. Falei, cara, não... Deus não tá querendo que eu abra essa porta. Falei, eu vou segurar mais um pouco, porque tem alguma coisa maior para chegar. Meses depois veio a oportunidade de ir para que eu vejo como a melhor esquina de Santos hoje, que é a Ana Costa com a Tolentino Filgueiras. Para quem é de Santos vai saber do que eu tô falando. É uma baita esquina, um baita ponto. E, cara, ali eu me vi de fato crescendo o bistrô e atendendo todas as necessidades que eu precisava ali de crescimento, de espaço, de operação. E aí legal. Veio o bistrô onde ele está hoje. Cara, legal demais. Mas, cara, a gente está contando aí a parte bonita do negócio, né? Mas a gente sabe que não é assim. Primeira coisa, assim, eu tenho muito mais contato com pessoas que são prestadoras de serviço e tudo, né? Você está num negócio que, em tese, a gente estava conversando aqui antes, é uma operação complexa, né? Você precisa de um espaço físico, você tem produção, você tem que lidar ali com o cliente em loco, enfim. Você tem que comprar insumo, lidar com vencimento de produto, imagino que isso tudo... Né? Como que é o desafio de ter um negócio local, trabalhar com alimentação, assim, é complexo mesmo, é difícil... a galera que você conversava assim te incentivava ou te desincentivava? Como é que foi esse começo aí? Cara, se eu falar que não é complexo, vou estar mentindo. Assim como todo e qualquer empreendimento tem as suas complexidades. Mas o que muito me falavam no começo falou, cara, você é maluco em montar uma cafeteria, porque você vai ter o mesmo trabalho que um restaurante tem, só que com um lucro muito menor, né? O ticket é mais baixo, a galera não vai. Então, assim, tentaram jogar um pouco de água ali, mas é um propósito, cara. É um propósito muito maior do que eu esperava que fosse. E eu vejo o café, né? O momento do café como algo absurdo, de bom na vida das pessoas. Eu falei, cara, é isso daqui que eu quero fazer, por mais que tenha as complexidades. É muito difícil, mão de obra é difícil, as receitas, elaborar a receita, ter padronização, porque as pessoas querem comer um produto hoje e o mesmo produto na semana que vem, Perfeito. No mês que vem. Elas querem que você tenha um padrão. Então, cara, são vários micro detalhes que você não pode deixar escapar. Porque, querendo ou não, o sucesso está no detalhe. O sucesso ele se encontra no detalhe. Muitas vezes numa precificação, né? Se você tem um insumo que é um insumo de qualidade, você vai ter que reverter isso no teu preço, enfim. Eu imagino que seja... isso daí eu fui aprendendo na raça ali, porque confesso que nunca tive essa expertise em ficha técnica, CMV, que são vários termos assim. E como é que você foi buscando esses conhecimentos, informação? Através da necessidade, cara. Eu tava precisando, falei, bom, beleza, eu vou vender esse produto. Não é porque eu comprei a Nutella, vamos colocar a Nutella que todo mundo conhece, não é porque eu comprei a Nutella por 30 e eu usei, sei lá, X de peso, eu vou vender essa daqui por 10. Cara, às vezes a pessoa faz essa conta que, desculpa, né, para quem faz essa conta é uma conta burra, mas, cara, às vezes a pessoa tá perdendo dinheiro vendendo aquele produto. Sim. E ela fala assim, não, me custou R$2, eu vou vender por 4, tô ganhando 100%. Não, cara, para. Tem mão de obra, luz, água, aluguel, pessoas. É um buraco muito mais fundo que, de fato, se você não olha para esse buraco, é capaz de você ficar lá embaixo. Cara. Tem que tomar cuidado. E quais foram assim os grandes erros e os aprendizados que você teve aí desse período aí principalmente no começo, né, que a gente costuma errar mais assim? Cara, erros. Eu acho que colocar as pessoas certas no lugar certo. Boa. Então, eu falhei muito no começo por economizar, que eu não tinha recurso.
né? Eu tava com um dinheiro em caixa que eu fui fazendo a trajetória da minha vida toda, mas eu não tinha muito dinheiro disponível. Então vamos supor, o primeiro erro, cara, que foi ridículo, arquiteto. Eu sempre gostei de mexer, eu olhava, eu tenho essa visão técnica que eu gosto de olhar e falar, puta, isso daqui vai ficar legal. Só que, cara, nada como um profissional que estudou pra isso, pra fazer aquilo, pô. E algo funcional, não só bonito, né? Então, cara, o bistrô, né, o antigo, ele era pequeno. Eu passei por 2 reformas. Não precisava ter passado por 2 reformas se eu tivesse contratado um arquiteto lá atrás, porque ele já ia ter o olhar de crescimento, o que ia ficar melhor como, a operação, a melhor operação, como seria. Então, assim, eu gastei muito dinheiro reformando, mudando, melhorando, incrementando, ou então tendo que refazer. Tá. Então, assim, acaba sendo uma economia que você achou que estava fazendo que virou... que você gasta. Você gastando você mais, gasta né? mais. Então, assim, esse foi uma virada de chave quando eu montei os meus outros negócios. Eu falei, cara, eu preciso contratar as pessoas certas para fazer aquilo que elas sabem fazer. E não eu achar que eu posso fazer, ou então não diminuir o trabalho do outro, mas falar, não, isso daqui é simples, eu faço. Isso daqui é tranquilo, eu sei mais ou menos. Ou joga na internet e você vai ter pronto. Então, cara, eu acho que essa é a maior lição que eu posso dar aqui, é basicamente isso. Cara, eu vou te falar que da minha experiência, eu tô do outro lado, né? Porque eu presto um serviço e aí, às vezes, que nem recentemente eu perdi um cliente porque ele colocou o balconista para fazer o conteúdo do dia a dia, entende? Ele não é mais barato, você não precisa. Pô, cara, não é questão de precisar, né? Mas... E aí, às vezes, acaba sendo uma economia porca, né? Tipo assim, você quer economizar, você quer fazer tudo. Não sei se isso aconteceu contigo, de querer assumir um monte de função ali e tal. Não, isso aqui eu sei fazer e tal. Aí você se sobrecarrega, faz mais ou menos, que quem faz tudo não faz nada, né? Você passou por isso lá ou não? Cara, eu passei, mas acredito que todo e qualquer empresário sem muito capital no Vai começo precisar fazer no faz começo. isso. Então, eu puxo até um pouquinho antes de ter o espaço físico. Eu produzia, eu fazia entrega, eu pegava pedido, eu levava o pedido. Então, assim, cuidava das redes sociais, eu fazia tudo, literalmente tudo. Tá. Só que aí isso acaba criando uma casca, porque você sabe o nível que você tá, Perfeito. você espera que os outros façam o mesmo. Então, aí você começa a contratar pessoas, aí a pessoa não faz do jeito que você quer, aí você se aborrece, aí você centraliza tudo, você começa a centralizar. Só que aí você não cresce. Exatamente. Então, aí você não consegue crescer, porque você está muito preso na operação, você está preso em coisas que você não precisa olhar com tanta atenção como você acha que você tem que olhar, e você deixa as outras coisas vazando ali, perdendo, e o que você faz de melhor você acaba não fazendo, porque você quer fazer tudo. E aí que você falou, quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada perfeito. Isso que você trouxe. Quando eu vou fazer mentoria, assim, tem muita gente que me traz exatamente isso. Da pessoa começar a centralizar todas as atividades do negócio. E aí, foi essa semana mesmo. Eu estava conversando com um casal que tem um negócio. E aí eles estavam falando, a gente começa a crescer. Quando bate num teto que o dono ele não consegue atender mais, eles param. Cara, que loucura, né? Justamente no momento em que ele bateu num teto e ele tá entrando receita, ao invés dele começar a montar um time, colocar pessoas em algumas coisas para tirar o tempo dele e ele continuar crescendo, não, ele prefere não diminuir, crescer, voltar, e às vezes até retrair a empresa, porque ele começa a se sentir muito cansado e falar, esse teto aqui me sobrecarrega demais, então meu próximo teto é abaixo. Sim. Cara, não tem como você ter um negócio dessa maneira. Você criou um emprego para você mesmo. É basicamente isso, você virou um funcionário da sua própria empresa. Então, só que eu vivi isso por muito tempo. O que é normal no começo. É normal, mas normal. não é só normal que, assim, manter. Exatamente, é normal Legal. no começo, só que desde que você saiba que aquilo dali você não pode fazer por muito mais temporário, tempo. É temporário. perfeito. Então, por exemplo, hoje o bistrô, vamos pedir um café? É lógico. Vamos pedir um cafezinho, Tem então. um cafezinho aqui esperando a gente bate um papo e toma um café. Ele vai trazer um problema. cafezinho. Pô, eu não queria atrapalhar. Mas Não atrapalha não. Traz aí, pô. Traz o copinho que eu vou botar no copinho. Vai lá. Gente, tô atrapalhando total vocês aqui. Mas Tá nada, por pô. um ótimo motivo. Pô, excelente motivo. Não, você traz um café da Moca aqui, eu vou ficar tomando a gente tem que chegar, água, ainda toma um tem muita cafezinho. coisa pra falar, tem que chegar lá no então. Moca ainda, tem bastante coisa.
Mas, então, a gente tava falando dessa questão de, tipo, de ficar sobrecarregado. E eu já passei várias vezes por isso. E aprender a delegar, né? Infelizmente as pessoas não conseguem... Obrigado, irmão. A galera que tá do outro lado aí vai sentir inveja desse cafezinho aqui, hein? Eu gosto de um café, viu? Tá quente, hein? Tá quente, mas tá bom, hein? Café de qualidade é outra coisa, né? É bom. Muito bom. E delegar, às vezes, é uma dor das pessoas. Justamente Total. por você elevar tanto o nível que você não quer crescer mais para justamente não precisar delegar. E aí você vê muitos comércios tradicionais, o senhorzinho que montou tá lá atrás do balcão o dia inteiro e não sai, não viaja, não curte a vida, não usufrui. Ganha muito dinheiro e não aproveita, e não usufrui nada daquilo que ele construiu. Então, cara, tem que ver até que ponto faz sentido você não delegar ou delegar. Eu ouvi uma frase, cara, que mudou muita coisa também na forma que eu penso, que é o seguinte: você tem que delegar tudo dentro da sua empresa, menos aquilo que você é muito bom. Tem coisas lá no bistrô, no Moca, no De Boa, nas minhas operações, que eu sou bom, que eu poderia fazer. Só que, cara, tem outras coisas que eu sou muito bom. Então, essas que eu sou bom, o que eu faço? Eu contrato uma pessoa que é melhor que eu. Perfeito. Uma pessoa que é melhor, tem mais capacidade que eu para fazer aquilo. Eu contrato essa pessoa, vou pagar o preço que ela de fato cobra, o que é justo, e eu vou colocar ela para fazer essa tarefa, né? Perfeito. A tarefa, a operação, o que quer que seja. E aquilo que eu sou muito bom, cara, eu faço, eu não vou delegar aquilo. Então, depois que eu comecei a olhar para os meus negócios assim, cara, comecei a deslanchar em vários setores, seja no marketing, na operação, na produção, padronização, Legal. vendas, assim, tudo, cara. Tudo eu coloco as pessoas certas no lugar certo. E isso tem um preço. Só que quando você faz intencionalmente, isso retorna. E eu acho que uma dor que a galera tem, o que é? É contratar, para que nem você falou, eu contrato uma pessoa para fazer algo que eu sou bom de fazer. Sim. E aí você fala assim, essa pessoa não vai fazer que nem eu e isso vai derrubar o meu negócio. E não é assim que funciona, né? Não, ao contrário, cara, ao contrário. Para largar a produção, foi mais ou menos isso, né? Eu falei, cara, eu não quero ser um empresário estilo chefe. Existem vários aí que são gigantes. Mas eu não quero ficar atrás de uma cozinha. O meu negócio é público, o meu negócio é contatos, é conexão, é estar com a galera. Eu falei, não quero estar atrás de uma cozinha fazendo as coisas. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei muito conhecido no comecinho por causa do brownie. Tá. Meu brownie era muito bom. Então, cara, eu falei, quem é que vai acertar a receita? Porque o brownie parece uma receita simples, mas não é. Muitas pessoas erram a mão, aí vira um bolo, ou então fica muito mole. Eu falei, cara, e para acertar o brownie no começo? Mesmo passando a receita, às vezes as pessoas tinham dificuldade. Então, logo na primeira confeiteira, eu fiz ela fazer várias fornadas de brownie para ver tudo que estava errando e falar, agora, e todas as vezes eu fazia ela anotar, falar, você vai colocar no caderno tudo que você está fazendo. Então, o forno eu liguei tanto tempo, essa temperatura, bati a massa de tal jeito, para criar um padrão e assim ela só replicar. Legal. E ficar mais fácil chegar nessa padronização. Cara, é processo, treinamento, não tem segredo. Exato, exatamente. Legal. E aí, assim, como é que você identificou quais eram as primeiras tarefas ou atividades que tinha no teu negócio, assim, que você falou, cara, essas aqui são as primeiras que eu preciso delegar? Cara, produção. Tá. Produção, primeira das coisas. O atendimento eu demorei um pouquinho mais, porque eu me via muito preso até por conta de custo de funcionário, eu não conseguia pagar funcionário no começo. Então, eu gosto, por gostar muito de pessoas. Santos tem muito isso, as pessoas vão no lugar esperando encontrar o dono, esperando encontrar o proprietário para conversar, o que eu acho muito legal também, só que isso acaba tornando o seu comércio refém de você. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa não vai lá porque sabe que você não tá. Isso é muito ruim. As pessoas têm que ir pelo que você vende, e se você estiver lá vai ser um bônus, vai ser uma conversa legal, uma troca bacana. Só que o atendimento para mim foi o mais difícil. Só que eu entendi também que o atendimento tem que ser bom, contratando as pessoas certas, e eu tenho que estar confortável, que não sou eu que vou estar lá, mas vai ter alguém que fale como se fosse eu. Eu penso mais ou menos nisso. Fale pela empresa, compre a ideia, apresente a forma como se eu estivesse lá apresentando. Então, cara, foram várias coisinhas que eu fui tendo que largar, que eu falo, nossa, como dói, né? Vou largar a produção, larguei a produção. Atendimento, comecei separando,
hora do dia ficava uma pessoa, depois ficava eu, aí depois comecei a só deixar a pessoa, eu ia de vez em quando. E aí começa, né? Meu pai até hoje, porque você sabe que o bistrô é seu, né? Porque você nunca tá lá. E aí, porque ele tem aquela mentalidade de que o dono do negócio tem que ficar lá. E assim, eu concordo, é o olhar do dono que vai engordar o gado, né? Mas só se que, tu tem 20 lojas, esquece. não tá em todas. Esquece, não tem como. Você tem que olhar para onde precisa ser olhado de fato. Perfeito. Né? Hoje em dia, com tecnologia, dados e tudo, números, cara, você consegue saber se a tua loja tá indo bem ou não, estando em outro país. Eu tenho amigos que têm vários bares aqui em Santos morando em Miami. Então assim, cara, será que de fato você precisa estar? É importante você aparecer, saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, mas estar o tempo inteiro às vezes não é tão necessário. E eu acho que cria até uma dependência não só do cliente, mas do time, né? Que não cria uma autonomia, né? Total. Isso daí foi uma das coisas que até o Heraldo, que meu braço direito agora, cara, ele falou, você tem que começar a dar mais independência pro pessoal lá dentro. Então você tem que mostrar que eles são responsáveis e que eles precisam resolver os problemas. Porque eu tenho uma mentalidade muito de, a xícara quebrou, beleza. Tem gente que vai falar, a xícara quebrou, caramba, como é que a gente vai comprar outra xícara? Caramba, só fica olhando pro problema. A minha mentalidade é um pouco mais tipo, a xícara quebrou, beleza, tem outra xícara? O que a gente consegue fazer para solucionar esse problema da xícara? A gente precisa da xícara? Não, a gente só precisa colocar a água dentro de um pote. Então tem outro pote? Uma coisa mais rápida. Só que para você colocar e implementar isso nas outras pessoas é um pouco mais difícil. Só que aí nada mais fácil do que você passar a responsabilidade para ela e falar assim, você vai ter que resolver. Então você tem que fazer com que as pessoas resolvam os problemas também e assim elas começam a se sentir mais parte do negócio. Isso aí. Que aí elas começam a se mexer para fazer, porque se ela depender de você, cara, você tá ferrado. E às vezes ela vai encontrar uma solução melhor que a tua, né? 100%, cara. Legal. 100%. Hoje, a maioria dos problemas do que acontece no bistrô, no Moca, cara, eu nem sei. Eu nem sei, porque eles já sabem a forma que eu penso. Eles já sabem o que eu faria de acordo com algum problema, seja problema de delivery, ou problema no espaço físico, alguma coisa. Esses dias quebrou o micro-ondas. Aí só me falaram, o micro-ondas quebrou. A única coisa que eu fiz foi passar o número do seguro. Cara, o micro-ondas está sendo consertado. Sabe, eu nem sei mais o que está acontecendo. Galera, toca o barco Se lá. vira, só que você tem que dar autonomia para as pessoas fazerem isso, porque senão elas ficam de mãos atadas também. Então Sim. Você tem que saber dar autonomia para as pessoas para que elas consigam resolver os seus problemas. E tem um outro ponto, permitir o erro, né? 100%. Eu acho que o erro, assim, normal, a gente erra. Imagina alguém no teu time, né? Então não recriminar, fala, beleza, errou, onde errou, vamos corrigir esse ponto aqui para da próxima vez fazer da maneira correta. Cara, sobre erro, eu tenho uma coisa muito firme também. O problema não é você errar. O problema é você demorar para identificar o erro e demorar para consertar. Você pode errar várias vezes, só que erra rápido. Erra o mais rápido possível e conserta o mais rápido também. Perfeito. Porque assim, cara, você consegue identificar onde você errou e consertar aquilo lá que você já fez. E a partir dali você não vai mais errar, pelo menos com aquele erro. Sim. Não erra de novo. Aí é diferente, cagada, né? porra. Erra outra coisa. Não vai errar a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu sei que se eu deixar o copo aqui e eu sei, tem várias pessoas passam por aqui, cara, qual que é a probabilidade de alguém passar, esbarrar e quebrar? Várias. Já quebrou uma vez. Não vai quebrar de novo. Coloca o copo pra cá. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo lá. Eu falei, gente, não tem problema errar. Mas, olha para aquilo que você errou e tenha como um aprendizado. Legal. E a partir daquele momento, você não vai errar a mesma coisa. Você pode errar outra coisa, não tem problema também. Mas o mesmo erro, eu não permito. E assim, tem que mostrar para as pessoas que vocês vão errar e tá tudo certo, né? Porque, assim, com certeza tem muita gente... Eu já passei por isso, né? Porque eu já fui funcionário. E aí, assim, qualquer erro era uma... Cara, não tem como, ninguém é perfeito, né? E falando de erro, a gente tá falando muito do erro do time, né? Qual foi, assim, você tem um erro que você cometeu nesse tempo de bistrô? A gente tá falando de bistrô, daqui a pouco a gente ainda vai pro café. Que você falou, cara, isso aqui eu errei, foi punk, arrumei, mas doeu. Tem algum erro, assim, que você cometeu? Vários, né? Vários. Vamos lá, vou colocar alguns aqui e muita gente vai se identificar. Erro, contratar mão de obra barata.
né, e achando que vai ser um espetáculo, que aí você acaba exigindo sem oferecer uma contrapartida, as pessoas não ficam engajadas, não ficam animadas e no fim não faz nem sentido nem para você nem para outra pessoa. É tipo a vaga de emprego que coloca no currículo, exige-se experiência, inglês, espanhol, intercâmbio, não sei o que lá, é para fazer o quê? Servir o café. Então assim, não faz sentido. Uma coisa que doeu muito e acredito que deve doer em vários empresários, cara, é a bagunça financeira. Tá. Né? Dentro de empresa, pessoa física. É muito difícil para um pequeno empreendedor conseguir separar as contas. Porque está entrando dinheiro e você não sabe de onde está saindo e você só tem aquela fonte de renda. No começo do bistrô foi muito isso, essa bagunça. Eu não saía gastando tudo, mas só que eu reinvesti muito no bistrô. Tá. Então todo o dinheiro que sobrava no final do mês eu colocava no bistrô de novo, que não é saudável também. Porque querendo ou não cria um fluxo de caixa no começo. E aí precisava de uma reforma, cara, era cartão de crédito, sabe? Dando aquelas pedaladinhas e você vai, só que chega um momento que você fala, caraca, eu preciso organizar. Você sabe que o primeiro negócio que eu tive, a gente quebrou por causa disso. Que foi a agência que eu tive com o Marcel. A gente crescia, cliente e tal. Pô, cara, a gente tava voando. Todo o dinheiro que entrava, comprava equipamento novo. Assim, aí a gente precisou mudar de escritório, que a gente dividiu o escritório, a gente começou a crescer e tomar conta. Daí a pessoa que tava lá falou, vocês estão tomando conta, também quero crescer, não vai dar pra vocês ficarem aqui, vocês têm um mês pra sair. Aí fomos lá. Aí achamos um espaço, era um espaço grande. Aí os dois, a gente fazia uns eventos, algumas coisas e tal. Cara, a gente montou um auditório dentro do escritório. Loucura. Investimos e tal. Isso, a gente tinha acabado de montar o escritório. Tipo assim, caixa, pra quê? A gente vai fechar cliente. Saíram 2 clientes grandes. Foi 2 meses que a gente olhou, ferrou. Cara, a gente entregou. Foi aí que a gente acabou desfazendo a sociedade, porque cada um foi para um canto e aí assim, virou 2 empresas mesmo, né? E a gente falou, cara, a gente tem uma equipe compartilhada, a gente não tem mais negócio. Tem os clientes que você fechou, os clientes que eu fechei. E, cara, a gente nem tá se falando. Ficava uma semana inteira aqui, praticamente só fazendo as coisas sem se conversar. Mas foi justamente esse o ponto, cara. E no começo, quem tá empreendendo pela primeira vez é um erro... todo mundo vai errar. Normal. Parabéns pra quem não comete esse erro desde o começo, cara, porque é muito fácil. Mas muito a ideia aqui é da gente falar, pra quem tá empreendendo, olhar, pô, eu tô fazendo isso. Já tentar evitar ou tentar consertar o mais rápido possível. Porque, cara, é fundamental você ter um caixa, e não digo somente um, né? Hoje a gente pensa já em vários caixas, porque quando você aumenta a equipe, vem 13º. Perfeito. O 13º de uma pessoa é muito diferente de 10 pessoas, de 20, de 30. Então você tem que pensar grande também. Aí você pensa no caixa da demissão. Você tem que ter um dinheiro reservado para demissão, cara. Porque senão você não consegue demitir ninguém. Aí você fica preso, às vezes, a uma pessoa que é ruim, que pode contaminar todo o seu time, porque você não tem dinheiro para demitir. Aí você tem que escolher a dor de manter aquela pessoa que vai ferrar o time ou mandar ela embora e ferrar teu caixa. Exatamente, que às vezes nem tem. Aí você não tem nem como pagar. Pra fazer isso. Aí tem vários empresários que pedem. Como é que você pede dinheiro em banco? Empréstimo. Vários empresários. É bom, hein? Nem sabe como é que é pedir dinheiro em banco, mano. Já tá assim também. Tem vários empresários que pedem empréstimo no final do ano para pagar 13º. É louco, já começa o próximo ano com uma dívida já devendo, pra pagar. Né? E querendo ou não, cara, você tem 12 meses para guardar um dinheiro ali que você consegue pagar no final do ano a pessoa. Perfeito. Eu tô falando isso, parece que, extremamente organizado. Não, comecei a olhar para isso esse ano. Entendeu? Depois de 4 anos de empresa, eu comecei a olhar agora para isso. É algo que pro ano que vem eu já vou estar muito mais preparado. Né? Esse ano, graças a Deus, Deus proveu ali, o bistrô cresceu, então eu tenho um caixa. Só que, cara, até o ano passado eu não tinha. Entendeu? Então foi algo que eu fui construindo, só que eu falei, bom, a gente cresceu. Então, o que eu já errei? Eu errei nisso, isso. O que eu não posso mais errar? Isso. Tá. Entendeu? Então, esse daqui eu não vou mais errar. E pro teu negócio, eu acho que, cara, fluxo de caixa é extremamente importante, porque se tu não tem pelo menos um caixa ali, no dia seguinte que você precisa comprar insumo para fazer a tua produção, tu não tem dinheiro para comprar as coisas. É bem complexo, assim, essa parte de você controlar as finanças, tanto é que eu tô indo para um próximo nível agora, buscando uma empresa que faça o BPO. Legal. Já para terceirizar, porque é aquilo que eu falei há pouco, né?
tudo aquilo que eu não sou muito bom, eu vou ter que delegar para uma pessoa que é muito boa. Então, cara, eu tô conseguindo controlar minhas contas, eu controlo, faço os pagamentos, não atrasa nada, graças a Deus tá tudo certo. Só que, cara, eu perco muito tempo fazendo isso. Sim. Por que não subir um nível? E mesmo que Passar você para as seja pessoas. Não, cara, porque é uma coisa que cuidar das finanças não é algo que vai fazer teu negócio crescer. exato, Você assim, precisa ter o olhar. pode não fazer é que eu não largar. quebre, mas o crescer, às vezes não vai ser só isso. Então, e eu posso ser bom, eu nem me considero bom nisso, cara, mas assim, eu posso ter o controle. Só que por Isso. que não ter alguém olhando de fato para isso, que estudou para olhar para isso? Operacionalizando também, né? Porque essa pessoa vai ter total ciência daquilo que está acontecendo. Legal. Às vezes ela pode enxergar com uma visão técnica algo que eu não esteja enxergando. Então faz total sentido. Você, obviamente, não adianta nada as pessoas que estão começando a empreender achar, não, então eu vou contratar uma empresa de BPO, eu vou contratar o melhor marketing, eu vou contratar... Você não vai ter dinheiro para pagar. No começo, realmente. Você não vai ter dinheiro. Só que assim, deixa isso na tua cabeça e coloca como nível. Né? Puta, não, agora eu preciso avançar esse nível. Eu já posso avançar esse nível, eu posso dar esse passo. E você vai crescendo. Perfeito. Perfeito. Cara, a gente... só para trazer mais um exemplo, porque eu acho que isso é muito importante. Eu lembro, a gente ainda... Cara, um dos primeiros clientes que eu tive... Tu lembra? Não sei se tu deve lembrar. Não é da minha época. Então, que a gente tem ali uma... A gente tá entre uma geração e outra ali, né? Mas teve uma época que começou a estourar aquele negócio de paleta mexicana. Sim. E aí, cara, foi uma febre e tal. E aí eu lembro que a gente fez a identidade visual de uma. E aí, cara, eram duas moças assim, e elas estavam assim, all in, colocando dinheiro e tal. E aí eu lembro que elas fecharam parceria, na época tinha a esquina da Esfirra, aí elas fecharam com um monte de loja e tal. E aí do nada elas abriram loja própria. Eu falei, meu, calma. Vocês nem lançaram ainda, vocês montaram tudo aqui, não, calma. Porque vocês vão ter que entregar tal. Cara, tu acredita que elas pegaram um espaço, fizeram toda a produção, aí colocaram na geladeira tal. No dia seguinte, a fiação não aguentou as geladeiras que elas tinham lá, perderam toda a produção, o negócio nem saiu. Puta. Justamente isso, colocou tudo, tipo, tinham dinheiro, ao invés de pegar e deixar um caixa, aí elas não conseguiram entregar o que elas tinham vendido, tiveram que desfazer parceria. Uma empresa natimorta, né? Nação morta. Eu falei, cara, que loucura. E isso me marcou tanto que, assim, por mais que a gente tenha errado depois, porque assim, a gente esperava o dinheiro entrar para reinvestir. Sim. Né? Mas aí eu falei, caraca, é maluquice. Eu vi muito isso acontecer. Muito, muito. Eu tinha saído de uma... Cara, eu fui assessor de investimento, nada a ver com nada, né? O que eu vi de gente receber rescisão, investir, 3 meses depois tirar, montar um negócio e dar errado e perder tudo, cara, não tá escrito. É que, cara, aí eu vou partir para um outro princípio, tá? Você falou de all-in. Eu amo viver no all-in. Eu gosto disso. Tá. Eu gosto dessa emoção. Óbvio que você começa... A cada all-in você tem uma reservinha. Mas é teu perfil. Mas assim, a cada all-in eu vou deixando uma reservinha para também não Então, correr o mas risco quando tu coloca a de reserva, quebrar não é tudo. all-in. Exato. Não, mas assim, é mínima. Tipo, é mínima. Tá. Se eu tenho 1.000, eu vou deixar 1 de reserva. Então, é um all-in, é um... Cara, porque eu gosto do risco, só que por que eu gosto do risco? Eu tenho uma ligação muito forte com Deus, então eu nunca vou dar um passo sem que Ele fale que é para dar esse passo. Tá. É questão de propósito. Então todas as minhas empresas foram através de propósito. O Bistrô, ele tá onde ele tá hoje por conta de um propósito, por saber esperar na palavra, ter paciência e calma para não dar um passo do qual não era para eu dar. Legal. Onde é o Moca hoje seria uma outra empresa. A empresa estava montada, estava tudo pintado, estava tudo pronto, marcenaria estava tudo pronto. Só que ainda assim algumas coisas foram não foram se encaixando e, cara, eu falei, não é essa porta que Deus quer que eu abra. E aí eu também saí do projeto, não era um projeto meu. E eu falei, cara, beleza, eu tô com agora um outro espaço, que é numa baita rua, que é na Tolentino. Falei, cara, o que eu preciso montar? E aí foi daí que nasceu o Moca, através de uma necessidade de pagar um aluguel. Porque eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu vou montar uma outra operação. Eu queria montar uma gelateria, só que aí eu não tinha grana para colocar na gelateria porque é tudo muito caro.
Tá. Aí eu falei, beleza, qual que é outra coisa, outro produto que eu consiga investir de maneira baixa e que eu já tenha alguma expertise, né? Que eu já saiba mais ou menos o que fazer, que eu posso errar menos e ter mais chances de dar certo. E aí foi de onde nasceu o Moka, né? Então, cara, tudo tem meio que um propósito, né? O viver no all-in eu não acho 100% errado. Óbvio, se você puder ser um pouco mais conservador do que eu, cara, faz mais sentido. Tu é solteiro? Sou solteiro, Então, não tenho filho, já então assim, ajuda, eu consigo apostar um pouco mais. Só que, cara, a vantagem de você viver no all-in é que você tem que fazer acontecer. Você não tem como não acontecer, cara. Ainda mais quando a sua empresa cresce, porque você olha pra trás, você vê que tem várias pessoas que dependem de você também. Então, cara, isso me faz querer mais e falar que não tem como dar errado, tem que dar certo, cara. Porque não é só por mim, é por várias pessoas. Tem várias famílias abaixo. Então, cara, não é somente sobre mim. Tem outras pessoas nesse mesmo propósito comigo. Então, cara, é mais ou menos isso. Eu gosto um pouquinho do skin the game ali. Mas eu acho que isso é perfil, entendeu? É. Tipo assim, cara, eu falei aqui no começo, na hora que eu fui abrir aqui o podcast, né? O Rebelião Empreendedor, ele vem disso. É você viver sobre suas próprias regras, princípios e valores. Eu acho que não tem certo e errado, não tem fórmula, né? Então, cada um entende, ou deveria entender o seu perfil e fazer daquela maneira, né? Então, assim, por muito tempo, eu também fui esse cara... Eu já fui muito mais arrojado do que eu sou hoje, né? Muito mais. Com a maturidade, eu fui me tornando um pouquinho... Não que eu não seja. Eu fui me tornando um pouquinho menos arrojado, mas ainda assim arrojado. Mas, cara, não é pra todo mundo. Porque mesmo assim, você fala assim, cara, eu acredito, vai dar certo. Só que às vezes acontece alguma coisa que te tira do caminho, tu deu um all-in e, cara, às vezes demora um pouquinho pra voltar. E aí você fica, caraca, meu, será que vai? Será que não vai? E não é todo mundo que suporta isso. Não né? mesmo. E muitas vezes, cara, assim, quando eu era mais novo, eu incentivava todo mundo, achava que todo mundo tinha que empreender. E hoje não, cara. Né? Então, assim, e não é só empreender. Cada um tem uma maneira de fazer. E é legal você reconhecer isso, que você, cara, eu gosto do all-in. Mas eu acredito que empreender, ele não tá somente a PJ. Tá? Eu tenho uma visão de que você consegue empreender sem no CLT. Perfeito. Você consegue empreender dentro de uma empresa. Você consegue construir carreira dentro de uma empresa. Obviamente terão algumas empresas que você vai se deparar onde chegou num limite que você não tem mais crescimento ali dentro. Legal. Mas independente disso, você consegue sim empreender dentro de uma empresa que não é sua. Você consegue construir uma trajetória. Legal. Mas aí vamos lá. Então eu vou mudar. Não é nem só o empreender, é ter o negócio. É você entrar no risco do negócio. Sim. Não é para todo mundo. Não, exatamente. Legal. Já vi várias pessoas que têm capacidade de produção, por exemplo, que é absurdo, que elas sabem fazer muita coisa. Estou falando na minha área de confeitaria. Cara, a mulher era uma máquina de produção, de criação, nossa, um espetáculo. Ela trabalhou comigo e aí nisso ela falou, não, vou sair porque eu vou montar o meu. Eu sou muito boa, eu vou montar o meu. Falei, cara, super apoio. Vai lá, não sei o que, não sei o que lá. Deu 3 meses, ela voltou dizendo que não tinha dado certo. Então assim, empreender não é para todo mundo. Empreender, que eu digo, ter um negócio. Então isso de fato não é para todo mundo. E tá tudo bem, cara, porque se todo mundo fosse empreender, caraca, só teria empresário e não teria mais funcionário. Exato. E aí nenhuma empresa daria certo porque seria todo mundo eu presa, seria uma pessoa só. Sim. Então, cara, que bom que tem pessoas que não têm o perfil de ter uma empresa e elas têm perfil 100% de trabalhar para alguém, cara. E que bom que tem pessoas que têm o perfil de ter empresa, que senão também não tinha negócio. Exatamente. Rodando, Então, assim, é uma via de mão dupla. Os dois caminham juntos também. Se você parar pra pensar, não tem como. Eu não construí o Bistrô sozinho, eu não construí o Moka sozinho. Ao contrário, cara, a todo momento eu falo que o Bistrô, o Moka, o De Boa, nada disso foi construído sozinho. Ele tem muita gente que fez parte dessa construção. E não somente os colaboradores que estão lá comigo, tem gente que está comigo desde o começo, mas os clientes também, os amigos. Legal. Tudo isso fez parte da construção para chegar até aqui, né? Legal. E me fala aí, como é que foi aí? A gente falou bastante do bistrô, dos erros.
Fala um pouquinho mais aí do Moca, como é que, assim, você falou como que surgiu lá, que era o café, né? Mas vocês têm o café de vocês. Aliás, tem mais? Tem. Pô, eu quero aqui, ó. Lógico. Tá bom, cara, cafezinho Não, aqui. tem bastante. Pô. Eu sabia que vocês iam precisar. Ó, Tu quer um cafezinho também, irmão? vou ficar mal acostumado agora, assim, gravar podcast. Cara, o Moca ele nasceu através de uma necessidade, porque como eu falei, eu tava com um outro business pronto, onde é o espaço do Moca hoje, que era o bistrô antigamente. Só que aí acabou não dando certo, eu preferi não seguir com aquele projeto. Eu falei, cara, eu preciso montar alguma coisa, tô pagando o aluguel, não parei de pagar. Eu falei, cara, eu preciso montar alguma outra coisa, e foi da onde nasceu o Moca. Eu falei, cara, café é um produto que é extremamente universal, vamos dizer assim, extremamente democrático, é a segunda bebida mais consumida do mundo, ele só perde para água. É free refill hoje. Free refill. Aí, ó. Então assim, eu falei, cara, quero continuar trabalhando com café porque eu sei que tem muito mercado. Só que Se eu falei, depender de mim, vai ter sempre. só que eu falei, bom, preciso pegar toda a minha expertise do bistrô e transformar em um outro negócio. Então eu peguei tudo aquilo que era bom, que era ruim, falei, vou levar pro Moca. Então o Moca, cara, ele nasceu já com uma identidade totalmente diferente. Ele nasceu como uma marca, porque eu acredito que hoje as pessoas elas não consomem somente o produto. Elas consomem a marca e elas querem pertencer àquela marca. Então hoje o Moca, cara, ele é totalmente disruptivo com relação às outras marcas de café. Só pela cor. A gente trabalha nas tonalidades do Off-White e um azul royal, cara. Qual marca de café que trabalha com azul? Nenhuma. Tem um bonequinho, que é o nosso Moquinha, é o nosso mascote, cara. Qual marca de café trabalha com um bonequinho assim, fofinho? Nenhuma, cara. E a gente trouxe um nome muito forte que é Moca. Né? Existe o Mocatino, que é uma bebida, né, servida em cafeterias. Eu falei, cara, vamos usar só o Moca. O Mocatino é escrito com C, eu falei, vamos colocar o K e um ponto no final para mostrar que é Moca. É algo muito porrada, né? Muito forte. E assim nasceu o Moca, pensando já num branding completo e não somente no produto. Legal. Cara, tem pessoas hoje que falam, é o Moca? Não, tem aqui na minha cidade. Eu falei, não tem, pô. Nem fui para aí ainda, calma. Não tem. Porque ela nasceu como se fosse uma franquia, uma loja que já existe há anos. E então, por quê? Porque eu peguei tudo que eu errei no bistrô e trouxe para cá com relação à marca. Legal. Entendeu? Então eu falei, já quero criar uma marca forte. Então a gente trouxe alguns elementos que fizeram com que a marca já nascesse com uma imponência perto das outras. Aí outro negócio também que eu entendi, cara, café. Todo mundo consome café o tempo inteiro. Eu falei, como que eu posso estar nas mãos das pessoas o tempo inteiro? Trazendo um café no takeaway, um café numa pegada mais rápida, um café que encaixe no dia a dia das pessoas. Legal. Então o Moca ele não é um lugar grande, não é uma cafeteria grande, porém ela é uma cafeteria acolhedora que você consegue tomar um cafezinho rápido ali, ou então você tá passando, você leva o copinho, que é exatamente assim, Legal. com a tampa, você leva o copinho, você vai para academia, você vai para o escritório, você vai para sua casa, você consegue andar tomando café. Legal. E Mas o Moca não é só a cafeteria, vocês vendem também o café. Exato, que aí já foi um outro braço que eu comecei a entender. Eu falei, bom, beleza, o que eu preciso me diferenciar ainda mais? Eu já tenho uma marca forte, eu tenho um brand completo, já tenho a identidade visual legal. Falei, o que falta? Um café de qualidade. Eu falo que qualidade não é mais fator decisivo, qualidade é essencial para aquilo que você faz. Só que, cara, no mundo de café é um mundo fascinante do qual eu confesso que não conhecia tão profundamente como eu estou conhecendo hoje. Então a gente trabalha com 3 tipos no mundo, né? São 3 tipos de café, que é basicamente o café tradicional, o café gourmet e o café especial. Tá. Diante disso eu falei, cara, eu só quero trabalhar com café especial. Por quê? Porque o café especial eu vejo que é a nova tendência. Assim como foi a tendência das cervejas, que depois de cerveja Pilsen, se eu não me engano, as cervejas tradicionais vieram as cervejas artesanais. Aí depois veio o vinho. Todo mundo consumia vinho doce, suave, aí passaram a conhecer mais sobre vinho e a maioria das pessoas consomem vinho seco hoje. E o café, cara, tá caminhando pela mesma coisa.
todo mundo consumia aquele café pilão. Ah, não pode falar marca, né? Não, quem manda as marcas aqui. Não, todo mundo estava acostumado nem sabe o que estava tomando. Não era nem café, na verdade. Estava tomando qualquer coisa ali, escura, quente, e você enchia de açúcar porque você não conseguia tomar um café sem açúcar. Você sabe que é loucura, né? Porque assim, às vezes a pessoa pega e fala assim, você vai fazer um café diferente, um café de boa qualidade, ele não é aquele café pretão, Não, né? ao contrário. Aí você vai fazer a pessoa, nossa, é chafé. Não, isso é café bom, pô. Você tá acostumado a tomar esse extra forte aí que Exato. é torrado, você tá tomando carvão. Exatamente, você nem sabe o que você está tomando ali. E eu falei, cara, eu quero trabalhar só nessa linha de café especial. E aí nisso a vida foi colocando as pessoas certas na minha trajetória. E aí eu conheci o Will, que hoje ele é meu sócio. Ele, cara, se tem uma pessoa que entende de café, é ele. Trabalhou durante mais de 9 anos na área, ainda trabalha. E ele temos agora uma torrefação. Eu comecei a comprar o café dele. Só que aí eu entendi, cara, analisando uma empresa. Eu quero sempre encerrar ciclos. Eu começo um ciclo, eu quero encerrar ele. Tá. E aí eu via que, pô, ele tinha a expertise do café, ele tinha os contatos das fazendas, das cooperativas, e ele tinha a máquina de torrar o café. Só que ele ainda era um pouco travado na parte comercial, que é a outra ponta, que é a você tinha venda. desenvolvido ali. Que eu falei, cara, isso daqui eu manjo, isso daqui eu sei fazer, eu tenho conexão, eu gosto, pessoas e eu vou pra cima. Só que eu sentia ali um pouco mais travado nessa parte. Aí tanto é que teve um dia, eu comprando o café dele, eu falei, Will, cara, é isso. Eu quero absorver a torrefação, eu quero fazer parte, só que, cara, não olhando somente para isso daqui. Vamos olhar para isso daqui, porque, cara, o café é um produto extremamente escalável. Porque tem coisas que são escaláveis que as pessoas só falam de internet. A internet é escalável, mas, cara, existem produtos escaláveis também. E eu falei, Will, cara, é isso. Passei todo o plano. Ele falou, cara, você tá explodindo a minha cabeça, porque era tudo que eu pensava, só que eu não tinha, sabe, esse ímpeto, esse passo, eu não conseguia. Ele falou, cara, eu precisava de você. E aí nisso eu acabei absorvendo a operação da torrefação. Então hoje o Moka, além de ser espaço físico, ele também está se tornando uma marca de café, da qual a gente faz toda a parte da curadoria dos grãos. A gente compra o grão verde, torra, envasa e distribui. Tá, todo o processo. Todo o processo. A única coisa que a gente não tem ainda é uma fazenda para plantar o café. Eu gostei do ainda. Vai chegar, vai chegar. Mas, cara, então hoje a gente tem o controle de qualidade em 100% do nosso negócio. A gente sabe aquilo que a gente está comprando, a gente sabe o processo que a gente está fazendo, envasando, e a gente sabe também aquilo que a gente está vendendo. Então, cara, qualidade é indiscutível. Não só para o Moka, mas para qualquer coisa que você faça, tem que ser indiscutível. Sim. Você tem que trabalhar com qualidade, é essencial para o teu negócio. E aí o resto são diferenciais, a marca, a cor, etc, etc. Então eu apostei muito no café especial, só que tentando trazer acessibilidade para o paladar de qualquer pessoa e no dia a dia de qualquer pessoa. Então eu quero que o Moka seja um café de qualidade, que caiba no bolso de todo mundo e no dia a dia de todo mundo. Legal. E quais são os planos que vocês têm de expansão da marca? Vocês querem expandir espaço físico, expandir a venda do café em si, do produto? São vários caminhos, né? E a gente vai seguir em todos. Até metade de janeiro, a gente já vai estar com mais 2 novas unidades aqui em Santos. Uma no Boqueirão e outra na Ponta da Praia. Legal. E com relação ao café, a gente tem a distribuição para o Brasil inteiro. Hoje a gente já manda café para Curitiba, para São Bernardo do Campo, Alphaville, São Paulo. Então a gente já está começando a distribuição do café pelo Brasil e a gente não vai parar. A nossa ideia é, de fato, um dia que todo mundo vá ao mercado, vai ter a gôndola do café e estejam vocês lá. E você vai olhar para a nossa embalagem e já vai saber que é a gente, porque a nossa embalagem ela é branca com azul. E aí você olha as outras, elas todas são marrom, amarelo, vermelho, bordô. A nossa vai ser branca, que já é totalmente assim, fora da caixa. A gente fura uma bolha que a galera vai falar, o que é esse negócio branco no meio do café? Então a gente quer sim distribuir pelo Brasil inteiro o café. E as lojas, a gente não quer franquear, a gente quer
vender a licença de marca. Né? A gente quer fazer a concessão da marca para as pessoas conseguirem também ver lucro. Porque, infelizmente, hoje, quando você fala de franquia, a gente vê muito só o lado da pessoa que tem a marca e ela que vai ganhar dinheiro. Para quem está comprando a marca, cara, no fim, trabalha e não vai ter um lucro no final do mês. Então, a nossa ideia é licenciar a marca, porque a gente traz liberdade da pessoa conseguir operar a loja. Legal. E ela pode ter um lucro muito maior no final do mês, porque no fim só depende dela. E eu não preciso ganhar nada em cima do lucro dela. Porque, querendo ou não, o meu business não é sobre loja dos outros, é sobre venda de café. Ela vai ser um canal de distribuição teu. E de expansão. De marca também. Expansão de marca. É basicamente isso que a gente tem para 2026 com o Moka, é encerrar 2026 com 10 lojas. Legal. E hoje quem quiser comprar aqui o cafezinho, que é muito bom, cara. Muito bom. Se deixar, fica tomando o dia inteiro. Como é que a pessoa faz para comprar? Hoje você pode comprar diretamente pelo nosso Instagram, que é... Pode falar o... Pode, deve. Lógico, o Instagram, pode. Que é o @ são 2 underlines o moka.tm. E a gente já está desenvolvendo um site de e-commerce, porque fica muito mais fácil para as pessoas do Brasil inteiro conseguirem comprar direto do site. Não só o café, como os outros produtos que a gente tem. Ecobag, camiseta, a gente está desenvolvendo linha de boné. A gente está construindo de fato uma marca. Então o site deve ficar pronto até metade do mês que vem, de janeiro. E através do site, ou então na nossa loja física, que fica ali na Tolentino Filgueiras, número 105. E mais para frente vai ter a unidade do Boqueirão e lá da Ponta da Praia também. Cara, legal demais. E assim, cara, tu tá com um monte de negócio aí. Você tá com bistrô ainda? Tô com bistrô. A Moka. Tem mais alguma coisa aí no meio? E agora a gente deve inaugurar ainda esse ano, de 2025, uma nova unidade do De Boa Açaí, que para quem é de Santos é impossível não conhecer o De Boa Açaí. É um produto de extrema qualidade e a gente, né, muito parceiro do DIG, a gente vai montar uma operação do De Boa Açaí ali na Tolentino. Legal, cara. Porra, é assim, é bacana de ver assim pessoas jovens empreendendo, trazendo muito conhecimento, né? E você, cara, você tá há muito pouco tempo empreendendo. Você falou que tá há 4 anos tô só, 4 né? anos, cara. 4 anos. Legal, cara. Eu tô nessa jornada um pouquinho mais de tempo aí. E é legal ver isso. Eu acho que assim, a maturidade que tu tem hoje, se eu tivesse lá no começo, eu não sei se foi teu caso. Eu até fugi um pouquinho aqui. Você teve alguma referência, cara, que te assim, algum empreendedor, alguém que você tinha ali próximo, que te mostrou algum caminho ali? Porque eu sempre falo, o que me faltou lá no comecinho foi referência. Você teve? Cara, sabe o que é bizarro? Uma referência que eu trago até hoje para os meus negócios, que não tem nada a ver com empreendedorismo, é meu pai. Legal. E não porque ele empreende, tá? Meu pai, ele é CLT. Mas por que ele me inspirou muito e me trouxe muitas referências? Meu pai sempre trabalhou com a experiência do cliente. Cara, isso daí, acho que é uma virada de chave absurda que eu tive na minha vida. Então, meu pai sempre soube mexer com a experiência do cliente. Porque o que ele faz, outras pessoas fazem. Só que a forma que ele faz, ninguém faz. Perfeito. Então, cara, isso daí pra mim, eu acho que foi a maior lição que eu pude ter como referência na parte de empreendedorismo. O bistrô, cara, desde o começo, voltando a falar um pouquinho do bistrô, o bistrô desde o começo, cara, o que eu fazia? Eram pedidos mais de amigos, eu escrevia à mão alguma particularidade daquela pessoa, quando eu pedia pro delivery, e mandava. A pessoa falava, caramba, tipo, sabe, foi pra mim, ele preparou isso daqui pra mim. Quando o bistrô ainda era pequeno, mas já tinham clientes de fora, eu tinha o cuidado, cara, de chegar, alguém via pelo perfil do Instagram, falava, eu quero pedir tal coisa. Eu entrava no perfil da pessoa, eu via, ela corre? Falava, beleza, o que ela fez? Ela correu. Fulano de tal, docinho está liberado porque você já correu hoje. Cara, quando a pessoa recebe aquilo, fala, calma aí, o que esse cara tá fazendo? Porra, ele me conhece? Quem é ele? É diferencial. E aí você começa a conquistar cada vez mais. Então, quando eu entendi que mexer com a experiência do cliente é o que vai fazer ele voltar e te divulgar de graça, cara, muda total o jogo. Né? Eu tenho amigos hoje que trabalham com encantamento e é basicamente isso, cara. É você encantar as pessoas através não de dinheiro, mas daquilo que é importante para ela. É mostrar para elas que ela é importante também, ela não é só mais uma pessoa que está fazendo um pedido lá no seu negócio. Legal demais.
Cara, a gente tá chegando aqui no final. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem tá escutando, assistindo a gente, assim, qual que seria? Principal, a gente falou muito de começar a empreender. Para quem tá começando agora, o que você deixaria de mensagem para essa galera? Cara, eu acho que para quem tá começando, né, dá medo, porque não é fácil você tomar essa decisão de empreender. As pessoas têm medo, estão ressabiadas em apostar alguma coisa que às vezes é uma reservinha que ela fez ali, não sabe como investir, mas é ter sempre o seu propósito alinhado com o propósito de Deus. Não estou falando de religião, tá? Mas eu estou falando sobre propósito. É entender que aquilo dali que você está fazendo tem que ter um transbordo para as outras pessoas. E não só pensar em dinheiro, porque dinheiro é consequência daquilo que você faz com excelência. Então não pensa só, eu vou fazer isso aqui que eu vou ficar rico. Cara, já está errado. Não faz sentido você ter aquilo. Porque se você só está pensando no dinheiro, não tem o porquê você ter o meio. Você não vai ver propósito, aquilo dali vai ser infeliz. Você não, muitas chances de dar errado, porque você não tem tesão de fazer aquilo. Quando eu decidi montar o café, por mais que as pessoas tivessem sido contra, cara, eu tinha tesão, assim como eu tenho até hoje. Eu tô rico? Não tô, cara, mas eu tô muito feliz, tô muito satisfeito, o negócio tá crescendo. Tudo que a gente fez nesse ano foi absurdo. E isso pra mim não tem preço. Então, tenha o seu propósito alinhado com o propósito de Deus e nunca pense somente naquilo que vai te gerar como bons frutos. Porque você tem que aprender a gostar do processo. E nem sempre o processo ele é gostoso. Às vezes vai doer. Você vai cair, você vai precisar levantar. Você vai cair de novo, você vai precisar levantar de novo. Então você tem que saber curtir aquele momento, porque a consequência lá no final vai ser o dinheiro. E não vai ser o começo que você vai ter. Perfeito. Então é basicamente esse o maior conselho que eu poderia dar para alguém que quer empreender. Não pense no fim, pense no caminho, pense no começo. E o fim vai ser só a consequência daquilo que você está construindo agora. Animal. Rolo, cara, eu queria agradecer a tua participação. Fala aí pro pessoal também tuas redes sociais, como é que eles te encontram. Você falou o arroba aqui do Moca, mas se quiser repetir, trazer o teu pessoal, que eu sei que era fechado, agora você abriu, tá produzindo abri recentemente. Conteúdo lá. Manda aí pra galera. Cara, o meu Instagram é @rolojunior, rolo com 2 L's, JR. Do Bistrô 14 é Bistrô 14 _ De Boa Gonzaga, que é o do De Boa Açaí. E o do Moca, que é o 2 _ moca.tm. Muito bom. Cara, brigadão pelo papo. Foi muito legal. Eu tirei vários insights. Espero que você aí do outro lado também tenha tirado vários insights. Deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha esse vídeo, assine o canal e até o próximo episódio.